certo? Boa noite, boa noite. Cá estamos nós mais uma segunda-feira. Falar de padrões, de emoções, de traumas, de algumas questões que atrapalham o nosso dia a dia. Relembrando a sessão, a nossa live da semana passada, nós falamos muito sobre a questão da garota que se suicidou, né? É um assunto um tanto quanto desagradável. Falamos sobre os padrões que de alguma forma levaram a garota a se suicidar, né? Os possíveis padrões, é claro. E hoje o papo é trabalho. Vamos falar sobre La Casa de Papel e sobre as questões que são abordadas naquela série, que são muito legais do ponto de vista corporativo, né? Para nós enquanto profissionais e para nós enquanto líderes, certo? Então, se você é profissional ou líder e tem questões aí que atrapalham a sua vida, fique até o final, porque vai ser bem legal. Certo? Bom, primeira coisa que eu quero falar falar sobre um pouco a série, né? Não sei quem já assistiu La Casa de Papel, mas é uma série espanhola transmitida pelo Netflix. E essa série, a história dela é a seguinte: são assaltantes, né, que planejam um assalto no Banco Central da Espanha, e tudo é muito bem planejado, né? Assistam se vocês tiverem oportunidade, porque é uma série bem legal. Desculpa. O que eu quero falar sobre essa série é o seguinte: para quem trabalha no mercado corporativo, né, para quem tem funcionários ou é funcionário. Para quem assistiu essa série, se vocês olharem o professor, que é o cara que idealizou o assalto e tudo mais, eu não vou entrar em muitos detalhes da série para não dar spoiler. O modelo dele de gestão ele vem sendo muito estudado. Muitos coaches até estão usando isso para fazer os seus processos com os seus coaches. O que é legal dessa história, né? O cara estudou a equipe dele, né? Então vamos pensar enquanto líder. Não sei se tem algum líder aí assistindo, mas vamos pensar enquanto líder. Quando a gente tem uma equipe, a gente consegue extrair o máximo resultado dessa equipe a partir do momento que a gente conhece cada um dos nossos colaboradores, né? Conhece os limites de cada um e as potencialidades de cada um, né? Então, uma das ideias principais dessa série é exatamente essa questão. Oi, Aline. É exatamente essa questão. O quanto o líder que conhece a sua equipe consegue extrair o máximo de cada um deles, né? Então, o que ele fez? Ele identificou o perfil de cada um, né? Ele identificou as potencialidades de cada um e colocou cada um deles dentro dos papéis que eles desempenhavam melhor. Certo? Até aí tranquilo, né? O que isso faz? Né? O que isso faz com a sua equipe, o seu profissional? A partir do momento que a gente entende as nossas potencialidades, as potencialidades dos nossos colaboradores, a gente consegue direcioná-los, né, direcionar as suas atividades, direcionar as suas rotinas, para que eles consigam produzir o melhor que eles são capazes de produzir. Certo? Então isso é um grande lance, né? Quantos de nós temos algum gestor ou tivemos algum gestor que não estava preparado para ocupar esse posto, né? E mais do que isso, que de alguma forma, por não conhecer a sua equipe, colocava pessoas de repente não menos preparadas, mas pessoas com perfis diferentes do que aqueles perfis que elas realmente tinham condições de desempenhar bem. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então vamos pensar, por exemplo, eu sou bom em vendas, o cara me coloca numa área administrativa. Eu não vou conseguir, numa área administrativa, produzir o melhor que eu tivesse condições de produzir se eu tivesse numa área comercial, por exemplo. Né?
Assim como pegar alguém que é analítico demais, que é racional demais, e colocar o cara para fazer vendas. Né? Esse cara, de alguma forma, ele não vai conseguir desempenhar o seu melhor papel. Porque no momento que ele está querendo analisar, ele já perdeu alguns timings de venda. Né? Então essa é a importância de um gestor conhecer bem a sua equipe, conhecer bem os seus colaboradores. Né? Por outro lado, aí uma coisa que eu quero falar que eu comentei no vídeo lá no YouTube e que a gente já falou aqui algumas vezes. Né? Muitas vezes a gente tem algum tipo de questão emocional que não está bem resolvida dentro da gente. Eu vou dar um exemplo prático. Um pai que de repente era muito autoritário, muito austero, muito agressivo, ou uma mãe que fosse assim, né, e que de alguma forma nos reprimisse a ponto da gente travar. Né? Já aconteceu isso com algum de vocês, eu presumo. No momento que a gente sai para o mercado de trabalho... Boa noite, Keila. No momento que a gente sai para o mercado de trabalho e a gente se depara com um líder, se o pai fosse assim, e você se depara com um chefe homem que é assim, isso representa dentro de você um turbilhão de sentimentos que faz com que você também trave, que é o que a gente chama de gatilho emocional. Né? O que é o gatilho emocional? Nada mais é do que uma dor que estava guardadinha lá dentro de você, no momento que você revive o sentimento do trauma, essa dor vem à tona. Né? Então o mercado de trabalho ele está cheio de pessoas que são afastadas por depressão, por pânico, por medos. Né? Fala, Gé. Oi, Lu. Oi, Gabi. No momento que a gente passa por isso, né, e a gente trava, então eu estava falando, o mercado de trabalho ele está cheio de pessoas que estão de alguma forma sendo afastadas por essas questões, essas condições todas. Né? Vamos entender um negócio, galera. Lá nos Estados Unidos, principalmente, tem muitos profissionais hoje dedicados à inteligência emocional. O Goleman acho que começou essa fila, né? E hoje tem muitos profissionais dedicados a isso. O que é inteligência emocional? Nada mais é do que a gente conseguir entender os padrões, os perfis de cada ser humano, de cada indivíduo, e oferecer a ele um ambiente que lhe seja agradável e confortável, para que ele consiga produzir o seu melhor, que é bem o que mostra na série La Casa de Papel. Né? Quando a gente, de repente, não tem esse entendimento por parte da empresa ou por parte dos nossos gestores, e você, infelizmente, tem um líder que tem essa conduta, um chefe que tem essa conduta, você muitas vezes vai se colocar numa condição de submissão tão grande. Muitos chefes e poucos líderes, é isso aí. Você vai se colocar numa condição de submissão tão grande que você vai empacar. Né? E aí como que isso vai ser interpretado pela empresa? Ah, o Alê parou de produzir. Né? E pouquíssimas empresas elas vão entender o porquê é que você parou de produzir. Isso está relacionado a uma série de fatores, eu sei disso. Mas na grande maioria dos casos eu falo isso do ponto de vista de terapeuta agora. Né? Nunca trabalhei com RH. Mas do ponto de vista de terapeuta, a maior parte das pessoas que eu recebo que estão insatisfeitas nos seus trabalhos, né, nas suas atividades, elas estão justamente porque ninguém olhou para elas enquanto indivíduo, enquanto ser humano e procurou entender quais as emoções que estavam por trás daquele comportamento. Oi, Dri. Entendem? Então isso é uma coisa muito importante da gente trazer para o cenário atual do mercado. É olhar para essas questões, olhar para essas travas, né, que nós temos e a gente tentar identificar isso. Né? Existem inúmeros processos terapêuticos que podem ser abordados hoje em dia para a gente auxiliar os profissionais que estão passando por essas questões. Né? Entendam-se, volto a dizer, imagina, vamos dar outro exemplo agora, que a mulher, ela tem um chefe que era assim, um pai que era assim, austero, agressivo, e ela arruma um chefe que é igualmente assim. Muito provavelmente ela só vai se dar bem, ou ela vai se sentir mais confortável com gestões de mulheres.
certo? Ou a mãe era assim, agressiva, rígida demais. Isso de alguma forma marcou para esse indivíduo. Quando ela se deparar com uma chefe mulher que seja agressiva e austera, muito provavelmente ela vai travar também, né? Ou ela não vai conseguir desempenhar o seu papel na sua excelência. Por quê? Porque essas questões emocionais, elas interferem na produção porque elas interferem na questão emocional, né? Hoje em dia já está um pouco menos comum a frase deixe os seus problemas do lado de fora da empresa. Então já é sabido que não tem como a gente fazer isso. Nós somos um indivíduo só. Não tem como a gente deixar os nossos problemas do lado de fora, né? Então isso já está aos poucos melhorando. Porém, a gestão do indivíduo enquanto ser humano, ela precisava ser um pouco mais olhada, analisada. Volto a dizer do La Casa de Papel. Por que o professor ele conseguia extrair das pessoas o máximo das suas capacidades? Porque ele olhava indivíduo a indivíduo, ele olhava pessoa a pessoa, ele olhava comportamento por comportamento, de maneira que ele conseguia colocar cada um naquilo que era confortável para essa pessoa fazer. Entende? Então isso favoreceu, e se vocês analisarem a série, vocês vão ver que ele estimulava, ele ensinava, ele não tinha nenhum problema em dividir conhecimento, né? E quantos chefes hoje em dia morrem de medo de dividir conhecimento para não perder os seus cargos? O que é um grande pensamento, isso demonstra uma tremenda falta de autoconfiança, né? Porra, se eu tenho conhecimento, eu tenho uma equipe, eu sou líder, quanto mais conhecimento minha equipe tiver, teoricamente, mais ela vai se desenvolver, né? Mais o meu resultado vai ser melhor. Alguém falou alguma coisa? Vamos ver. Então, Jé, entende o negócio, cara? A polícia militar, ela é um órgão que ainda respeita, né, a questão de hierarquia e tudo mais. E se você analisar os modelos de gestão que são mais atuais, eles nem têm mais esse tipo de hierarquia, né? Se você pegar muitas startups que vêm com novos modelos, elas já estão trabalhando com um modelo horizontal, né? Onde todo mundo trabalha para o todo, que eu acho muito mais inteligente, né? Então, a partir do momento que você tem que bater continência para um cara só porque ele tem uma patente maior do que a sua, eu já acho isso extremamente arcaico, tá? Isso é uma opinião minha, né? A forma de liderar de um superior, ela ainda é aquela forma na dor, né? Então o cara te espreme, ele te espreme, te espreme, ele faz você desempenhar mundos e fundos em respeito a ele e não ao todo, né? O que é um grande erro, porque o todo tem que ser beneficiado e não o seu superior imediato. E ele acaba criando esse... E aí, quanta gente na PM, por exemplo, sofre essa questão de assédio moral quando ela se depara com Então, vamos um passo antes. Muita gente está na polícia militar porque os seus pais e os seus avós e tudo mais eram policiais, né? Então é algo familiar, ou eram militares, enfim. Então o cara já tenta implantar na casa dele esse modelo de toxicidade, né? Então eu tenho vários amigos que são filhos de militar e é aquela história, cara, se você deixar o copo na pia, 10 flexões, saca? Aí o cara, porra, ele cresceu a vida inteira com esse pai. O pai não tinha diálogo nenhum, não tinha conversa nenhuma. O cara se depara com um quartel onde todo mundo está tratando ele da mesma forma, ele vai bugar, né? Ele vai trazer à tona várias dores que estavam dentro dele e que se de repente ele fosse tratado de uma forma diferente não viriam à tona, né? Então isso é uma coisa pra gente entender. Deixa eu ver se tem algum comentário. O verdadeiro líder é justamente assim, absorver o melhor de cada um, até porque a soma disso é o time. É isso aí, Edileuza, só que infelizmente isso ainda é teoria, né? São poucas as empresas que já trabalham nesse modelo. Eu trabalhava numa empresa que se você fizesse qualquer denúncia no código de ética, quem era mandado embora era você. Então não tinha ética, né? Então você sofria assédio moral de todos os lados, inclusive de quem deveria te proteger. O que é um grande problema.
Joana, eu sou a favor da gentileza. Acho que com a gentileza e a educação nós conquistamos tudo e qualquer funcionário. Eu concordo contigo, mas tem uma questão é que muitas vezes o cara que está ocupando o papel de líder, ele não foi preparado para ser líder, ele era só um bom executor. Entende? Isso é um grande problema. As empresas, elas muitas vezes, ou para reduzir custo, ou para de repente promover alguém que está lá dentro e motivar a galera a se desempenhar, né, e a trabalhar direitinho, eles promovem o cara que era o melhor executor. Só que não preparam esse cara para ser o melhor gestor. Então, pô, quantas vezes já aconteceu com vocês de vocês terem um chefe que delegasse alguma atividade para vocês e quando você estava executando essa atividade, ele já tinha terminado? Por quê? Porque o cara não deixou de ser executor, o cara continua ele querendo executar as coisas, o cara continua ele querendo conduzir as coisas. Então, se as empresas não mudarem esse conceito e transformarem esses caras em bons gestores, e aí o ser gestor contempla tudo isso que a gente está conversando. Volto a frisar, a trazer o exemplo do professor da série. É olhar para a sua equipe de uma maneira individual, né? Então, ok, a equipe tem uma meta. Como que eu vou dividir a minha equipe, né, para que a equipe me ajude a atingir a minha meta? Qual a forma mais inteligente de fazer isso? É olhando as potencialidades de cada um e colocando cada um nas suas respectivas caixinhas. Esse é o modelo ideal, né? Óbvio, o modelo mais ideal ainda seria entendendo os déficits de cada um desses colaboradores e auxiliando-os nesse processo de desenvolvimento. Seja com processo de coach, seja com processo de terapia, seja lá como for, né? Ajudando esse cara a se livrar dessas dores. Pô, quantos excelentes profissionais as empresas perdem por justamente não olhar para isso, né? Às vezes o cara é um puta profissional, colocaram um gestor acima dele que maltratava ele, que bagunçava ele, e aí ele se frustrava, né? E no momento que ele se frustra, ele para de produzir. Por quê? Porque ele se sente acuado. É igual uma criança. Porque aí o gatilho é o que eu sempre digo. O gatilho é como se a gente estivesse exatamente falando com uma criança. Quando a gente vê alguém nessa situação, pode perceber até o comportamento é igual. Aquela cruzada de braço, aquela olhada para baixo, aquela coisa física que demonstra claramente o que é que está acontecendo ali. Entendeu? Deixa eu ler aqui, peraí. É isso aí, Nath. Todo mundo está sendo promovido e o cara era só um bom executor, ele não é um bom gestor. Que bom que você está gostando, Nalva. Vamos ver. O problema é que eles querem pisar na garganta. Então, a gente tem duas questões que a gente pode avaliar aí. E aí vamos falar de novo, óbvio, vou sempre trazer para o meu negócio, que é a questão da terapia, né? A questão dos padrões. Se a gente analisar, muitas vezes um cara que é muito austero, ele foi tratado com um homem que é muito austero, muito provavelmente ele foi tratado com muita austeridade pelo pai, né? E aí ele entendeu que aquele é o padrão. Aí o cara vira gestor um dia na vida. O que ele vai fazer com a equipe dele? Pisar na jugular de todo mundo. Porque aquele é o modelo que ele entendeu que funciona. Ok? Isso vale para o homem, né, e para a mulher. A mulher de repente era muito austera, muito rígida. A mãe, ela tratou a filha dessa forma e a filha vai criar esse padrão dentro dela. Gente, a semana passada o que eu atendi de padrões exatamente assim parecia um negócio, parecia que estavam vindo os casos justamente para a gente poder discutir aqui. Pessoas que são submissas no seu ambiente de trabalho porque tem gestores que remetem elas inconscientemente à figura do pai ou à figura da mãe. M. Bastos. Ser líder requer requisitos de saber gestão. Se executar não faz o papel gestor, concordo. E tem que ser parceiro de aproveitar de cada capacidade e somar no todo. Saber observar. Mas às vezes os caras não têm a capacidade de fazer isso, né?
Os caras não têm a capacidade de entender o emocional que está por trás do comportamento. Eles só olham para o comportamento. É por isso que eu sempre falo, toda verdade tem pelo menos 3 verdades, galera. Então, quem é líder aí, que está assistindo e se identificou com alguma coisa, porra, me procura, vamos conversar, né? Eu acho que o importante é a gente estabelecer uma boa saúde emocional da equipe. Óbvio, existem fatores relacionados à motivação, engajamento, grana, claro que sim. Mas se você tem uma equipe que está totalmente equilibrada, os resultados dela vão ser mais positivos do que uma equipe que só está com problemas, entendem? O que fazer quando seu chefe não sabe fazer nada e se beneficia com os superiores às suas custas? Cara, essa questão é o resumo de tudo, né? Principalmente na polícia, né? Que é o seu exemplo. Tem gente lá que não sabe fazer nada que não mandar, né? E muitos deles nunca passaram pelos cargos. É diferente de uma empresa, né? Porque na empresa a pessoa, a maioria das vezes, ela começa como analista, ela passa a ser analista sênior, depois ela vira um supervisor, coordenador, até ela virar um gerente, um diretor e por aí vai, né? Infelizmente a menor parcela da população passa por todos esses níveis. Na polícia é pior ainda, porque o cara faz uma escola de oficiais e ele já vai direto pro oficialato, ele já é um chefe, né? Então muitas vezes ele não sabe nem o que se passa na rua. O que é um baita problema. A gente tem que saber fazer para poder ensinar, né? Mas existe esse processo, que é o que eu estou falando para vocês. Também não adianta pegar o melhor executor e colocar ele, porque ele não vai ser o melhor gestor. Ele precisa se preparar para isso, saca? Trabalhei com muitos, Andréia, trabalhei com muitos gestores na área da educação que infelizmente nem tinham educação para lidar com os funcionários. Porque é uma gestão muito parecida, né, Andréia? É o que eu estava falando com o Gé agora há pouco. É uma questão muito parecida com até a polícia, né? Às vezes a pessoa virou diretora lá porque ela foi indicada por alguém e ela não sabe gerir, né? E aí ela não vai saber conduzir os seus professores, conduzir os seus subordinados e a desempenhar o melhor deles, né? A fazer com que eles produzam mais e mais e consigam atingir um resultado satisfatório para o todo. Edileuza, muito bom, volte segunda que vem, tá? Eu ainda não sei o tema, mas volte segunda que vem às 20. Você é da área da farmácia. Então, não sei exatamente em qual área da farmácia você trabalha, mas a área da farmácia, promoção, ela é muito ego, né? Tem muito ego envolvido, não tem não, Joana? Me corrija se eu estiver errado. Talvez seja uma percepção errada minha. Mas assim, as pessoas que eu conheço, elas têm muito essa questão de ego, o que acaba comprometendo o todo, né? Porque o ego sobe uma hora, né? Ele te leva para algum canto. Então isso é um baita problema. Isso é uma grande verdade, Aline. É por isso que você dar o poder sem preparar a pessoa... tá, farmácia, trabalho, né? Entendi. A farmácia, o varejo. Quando você dá poder para uma pessoa sem preparar ela para o poder, ela surta, né? Ela acha que ela é Deus. Porque aí é o ego de novo, né? Então, sempre fazendo alusões à série, porque foi esse o motivo pelo qual eu resolvi fazer essa live. Quando a gente olha, né, para a forma que a série foi construída, isso é muito legal, e aqui eu não estou fazendo apologia ao crime, porque a série é uma série de assaltantes. Eu estou fazendo sim apologia ao modelo de gestão, né? Em momento algum ele se coloca como líder, muito pelo contrário. Ele tem o conhecimento, ele tem tudo arquitetado dentro da cabeça dele, e em muitos momentos ele se coloca como igual, ele se coloca como par, ele se preocupa, né? Ele quer cuidar, ele quer proteger a equipe dele. E volto a dizer, quantos de nós já não tivemos líderes que na verdade tinham medo da gente ocupar o cargo deles? Então o que ele fazia? Ele acuava a equipe para que a equipe trabalhasse por medo. Vamos fazer a referência disso para uma família.
Eu sou pai, mãe e tal, aí eu tenho meus filhos, eu vou acuar os meus filhos no medo para que eles façam o que eu quero que eles façam. Isso é um modelo de criação antigo, né? Mas que muita gente ainda sofre as consequências dele nos dias de hoje. E, gente, não tem como uma educação dessa não ser levada para dentro do ambiente corporativo. Mas não é em 100% dos casos. Não, nada é em 100% dos casos. Mas o que eu estou trazendo de referência aqui são as pessoas que eu já atendi, que é um número bem considerável, né? E o que eu vejo de amigos comentando e de pessoas próximas comentando, né? Quanto mais as pessoas se limitarem dentro dos seus medos, né? Quanto mais elas se fecharem dentro dos seus medos, mais esse pavor vai crescer dentro delas, até que uma hora elas vão ou mudar de emprego, pedir demissão, sabe aquela história? Não, pedi demissão porque eu não aguentava mais. Você tinha outro emprego? Não. Pedi porque eu não aguentava mais, eu estava ficando doente, né? E o pior do padrão é que ela vai muito provavelmente arrumar um emprego que ela vai acabar construindo uma relação parecida com o próximo chefe. Entendem? Então, porque aí entra a questão da atração, que a gente já conversou e tudo mais. Então, se vocês vivem ou já viveram isso, é um ponto de atenção para vocês procurarem ajuda sim. Porque é um padrão que vocês estão vivendo na vida de vocês. Espera aí, Eli, deixa eu ler aqui. Acho que o importante é ressaltar as características individuais que se ressaltam para que a equipe possa atuar de forma completa como um todo. Mas é difícil ser líder, claro que é. Mesmo porque é o que eu estava falando. As empresas te colocam como líder, mas elas não te preparam para tal, né? E você vem com os hábitos de ser um subordinado. Aí de repente você se vê chefe. Eles não trabalham em nada as questões emocionais das pessoas para que elas tenham condições de ser líder. E aí, a vida inteira eu fui subordinado, né? Vamos trazer de novo para o contexto familiar. A vida inteira eu fui filho, ok? Aí um belo dia eu viro pai. Aquele pai que estava guardado dentro de mim, agressivo, austero, rígido, ele vai vir à tona. A mesma coisa vale para o ambiente de trabalho. Muitas vezes o cara foi submisso a vida inteira enquanto subordinado e por algum motivo ele vira líder, fudeu, ele vai cagar na cabeça de todos os funcionários dele. E galera, isso acontece. Volto a dizer, não é 100%? Não, nada é 100%. Mas acontece com muita frequência. Entendem? Então isso é uma coisa que a gente precisa olhar também. Eu estou num movimento de ascensão na minha empresa, vou virar chefe. Tenta entender, ouça o feedback da sua equipe. Quando eu era líder, uma coisa que eu sempre procurava fazer, eu fazia reuniões, acho que quinzenais, nem lembro, faz tanto tempo já, mas uma coisa que eu sempre procurava extrair da minha equipe, qual é a percepção que eles têm de mim enquanto líder? E procurava entender os pontos de vista deles, e eu nem era terapeuta na época, hein, galera. Eu procurava entender os pontos de vista deles para poder auxiliá-los. Porque isso é fundamental. Então era uma equipe que estava toda bagunçada. Era o cara analítico no lugar de alguém que tinha que estar no campo, o cara do campo que era super comunicativo, que estava fazendo o trabalho braçal, ou de organização, ou enfim. Mas as pessoas estavam completamente fora do seu. É uma coisa, um tabuleiro de xadrez. Se eu inverter tudo ali, fica tudo errado. O xadrez foi feito para ser jogado daquela forma. É daquela forma que ele tem que ser jogado. É cada peça no seu devido lugar, né? Então é esse tipo de análise que as lideranças e as empresas, agora que elas estão começando a fazer, mas assim, de uma maneira ainda muito, muito embrionária. Isso precisa crescer, as empresas precisam entender que quando a gente faz uma análise dos nossos funcionários, dos nossos gestores, a gente consegue extrair muito mais deles. Né? Então, no momento que a gente extrai muito mais deles, o nosso resultado aumenta. O Goleman, que é esse cara que eu falei para vocês mais no começo da live, ele faz um modelo de gestão, de tratamento lá nos Estados Unidos, que ele chega na empresa, ele não cobra, se eu não me engano, um valor. Ele pede, ele aceita com a pessoa então você vai me pagar, sei lá, 50% do aumento do seu faturamento nos próximos 2 anos. Só com a mudança que eu vou fazer aqui. Porra, isso aí já... Imagina quanto isso não representa de grana.
Pati, saudade de você, tá bom? Só o que eu tenho pra te dizer. Conheci pessoas que mudaram radicalmente como líder e que aconteceu funcionários, perderam as contas, então... É isso. As pessoas acabam espanando, ou elas ficam doentes ou elas pedem demissão, Aline. Vamos lá. Respondi a sua questão, né, Eli? O seu comentário. Nancy, o que mais preocupa é a falta de paciência. Não ensina e vai explicar. Então, mas isso também tem a ver com a forma como a pessoa foi criada, como ela foi educada, Nancy. Nunca olhe... Gente, eu sempre falo isso nas sessões. Quem já passou em sessão comigo aí sabe disso. Nunca olhe para a pessoa que tem esse tipo de comportamento como um vilão, porque ele também é vítima, ele também aprendeu daquela forma. O movimento deve ser o contrário. Olhe para você e veja o quanto daquilo você também está repetindo. Esse é o mais legal. Hoje é que nada, cara. A gente está aqui para trocar mesmo, trocar informações, trocar conhecimento. É isso que faz a gente crescer. Existem, Joana, mas e se eu te disser que isso também tem a ver com uma boa gestão, um bom aprendizado em casa? Galera, de verdade, hoje eu não consigo mais ver. E eu estava falando hoje disso, lá na clínica com uma psicóloga que trabalha lá, a gente estava falando exatamente sobre padrões. Eu achei legal ela entender isso também, da forma como eu entendo, entender que esses padrões eles são sim repetidos e que sim existe uma matemática por trás, é meio Fibonacci. Existe uma curva que ela é certeira. Pode ter gente que não entra nesse padrão? Pode, claro, pode tudo. Mas a grande maioria entra, entende? E é utópico a gente achar que a gente não está dentro disso, né? E eu achei legal discutir com ela sobre isso hoje de uma maneira tão de igual para igual. Achei bem bacana. Eu não sei qual é seu nome, endorfinas, mas o Job Rotation é uma delas, sim, só que de uma maneira estruturada, né? Porque você também fazer só um Job Rotation para as pessoas mudarem de cadeira e estarem fora da sua potencialidade acaba virando um baita tiro no pé, né? É o exemplo, o cara que é super comunicativo fazendo planilha no Excel. Porra, aproveita esse cara no comercial, aproveita esse cara na comunicação, aproveita esse cara em algum lugar onde ele possa usufruir todo esse poder de comunicação dele, né? Afinal de contas, a comunicação numa empresa é o cartão de visita da empresa. O cliente chega, ele vai ter qual impressão? Daquela pessoa que recebeu ele. Se eu chego numa empresa e tem um cara, não desmerecendo, entendendo perfis, tem um cara super acanhado, super tímido, que mal conversa, para me receber na empresa, eu já vou olhar e falar assim, ih, caralho, tá tudo errado aí, né? Porque não vai ter... A primeira impressão da empresa vai ser algo que vai me frustrar de alguma forma, entendem? A sua equipe só é incrível graças a você, Eliane Perobelli. Papéis invertidos, acontece muito. Concordo contigo. Contigo, no caso, sou eu. E aí são mais análise e repondo as peças, uma outra é tentar cortar os vícios. Então, o vício ele precisa ser olhado, né? No meu ponto de vista, não é vício, é um padrão de comportamento. E é entender o que leva a pessoa a repetir esse padrão de comportamento. Se esse líder tivesse um líder acima dele, ou um RH, que olhasse para isso e entendesse como um padrão, entendesse que aquele cara, sim, ele pode ser tratado, as empresas investiriam muito mais nisso. Existem líderes sem educação, assim como existem funcionários preguiçosos. É difícil encontrar tanto líder quanto empregado sensatos e sem padrões culturais e familiares. Eu diria, Fê, que não é nem difícil, é impossível. É impossível a gente encontrar alguém que não tem esses padrões. Ele pode ser mais ou menos acentuado, né? Mas se a gente absorveu tudo isso da nossa família, a gente vai replicar isso no nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Pelo menos essa é a minha forma de trabalhar, é a minha forma de enxergar as coisas. E até agora tem dado certo. Entende? Essa rasgação de seda aí entre Patrícia e Eliane, vê lá, hein? Que mais, gente? Que mais vocês têm pra me dizer? Hoje o assunto, embora ele seja bem legal, bem complexo, ele é bem objetivo. É assim, é entender o que e por quê. Entender o que e por quê, acabou. Todo mundo aí concordou que as lideranças elas precisam se desenvolver para que elas possam desenvolver as suas equipes a um dia se transformarem em líderes,
né? Então é de cima para baixo para que haja o de baixo para cima. Vocês entendem? É meio confuso, né? Eu falo umas coisas meio confusas às vezes, mas ficou claro para mim, para vocês ficou? Se eu tenho um bom líder de cima para baixo e eu consigo organizar a minha equipe, estruturar a minha equipe, desenvolver a minha equipe, eu automaticamente tenho um resultado muito maior de baixo para cima. Porque é quem produz. Quem traz o resultado para a empresa, galera? Não é o diretor, não é o presidente. São os analistas, os assistentes, a equipe de vendas e por aí vai. Entendeu? Então é essa galera que precisa ser desenvolvida. E óbvio, toda a estrutura, toda a hierarquia. Sacaram? Boa noite. Pô, que legal, Joana. Venha sempre aí quando você precisar, quiser. Toda segunda-feira às 8 horas. Cada segunda a gente fala um tema diferente, uma questão diferente, algo que que faça bem pra gente, né? Pra que a gente aprenda juntos. A gente tá aqui pra aprender juntos. É isso aí, Eli. É isso aí. E o bom líder é exatamente esse cara, que ele põe a equipe pra andar sozinha. Por isso eu volto a trazer o exemplo da série. Por que a equipe funcionava sozinha e só acionavam ele quando tinham algum problema que saía do controle? Porque ele colocou todo mundo fazendo aquilo que cada um era melhor. Ele não inverteu as posições. Ele analisou o seu time e ele entendeu: o Joãozinho ele é bom para estourar cofre. O outro ele é bom para cuidar de refém. O outro é bom para fazer comida. O outro é bom para fazer curativo. Ele pensou em tudo, né? E ele treinou cada um desses profissionais compartilhando o seu conhecimento para que todo mundo tivesse afiado. E se vocês olharem a série, óbvio que existem conflitos, porque nós somos seres humanos. Isso também faz parte do gestor, de administrar esses conflitos. Agora tem gestor que entra no meio do conflito, tem gestor que começa o conflito, tem gestor que fica fazendo leve trás entre os amiguinhos dele da equipe e aqueles que não são tão amiguinhos. Porra! Isso desmotiva qualquer equipe, galera. Isso não é gestão. Isso definitivamente não é gestão. No momento que você tem uma gestão, o que você vai se... Primeiro, a primeira coisa, você pode até ser amigo de todo mundo da sua equipe. Eu vou dar o meu exemplo enquanto terapeuta. Eu sou amigo da grande maioria dos meus clientes. E ótimo, eu quero que continue assim. Então, no momento onde ele faz isso e ele estabelece um bom vínculo com cada um deles, se ele está fazendo leve trás ainda, quem precisa de ajuda é ele. Ele tá fazendo tudo errado. Entende? Então é essa a questão. É estabelecer uma boa relação com cada um dos colaboradores da equipe. É colocar cada um nas suas respectivas cadeiras, onde eles produzam mais. Dividir conhecimento, transmitir conhecimento, querer que a sua equipe se desenvolva, para que isso que ele falou seja natural. O que é natural? A equipe anda sozinha. A equipe só me procura quando tem algum problema. Simples. Por quê? Porque o gestor ele é estratégico, ele tem que estar preocupado com outras coisas e não ficar administrando conflitos também. Entenderam? Então quer dizer que vim na minha família, refletindo no meu futuro. Nancy, essa é a forma como eu trabalho. Na forma como eu entendo tudo isso, e como eu estudei, e como eu pratico nas minhas terapias, quando eu tenho algum cliente, sim, eu identifico muito essa questão de padrão na nossa vida. E esse padrão se repetindo de uma maneira grotesca na vida das pessoas, né? Então, muita gente chega a questões extremamente complexas, dolorosas, emocionalmente falando, e elas não sabem de onde vem. Aí, no momento que a gente começa a conversar, a pessoa fala assim: putz, eu tô repetindo a vida da minha mãe, eu tô repetindo a vida do meu pai. É isso. E aí a gente vai e desconstrói essas figuras paternas e maternas e a pessoa começa a repetir um novo padrão. Fê, quando você une trabalho com família, pior coisa. Minha mãe trabalha na empresa e tudo que eu quero corrigir ela é levar para o pessoal. Porque ela é sua mãe, né? Ela é sua mãe. E aí ela também tem o padrão dela, que em algum momento a mãe dela foi assim com ela. Entende, Fê? Por isso que ela é assim, mas ela não faz por mal. Ela só repete aquilo que ela aprendeu.
É como um gabarito. O gabarito é um bom exemplo. Sabe aquele brinquedo de criança de encaixar o quadradinho no quadradinho, o triângulo no triângulo? É isso. É o padrão. Chegou no padrão, aí você fica lá a vida inteira daquele jeito, porque você não consegue enxergar isso de uma outra forma. Fala, Fabi. O segredo da liderança é focar nas pessoas e não só nos números ou resultados. Deixar o liderado motivado ou com confiança o resultado vem. Exatamente. Se cada um tiver bem, emocionalmente bem, com a gestão em dia, com a equipe redonda, a engrenagem vai e o resultado é só uma consequência. É por isso que eu falei, o Goleman lá nos Estados Unidos ele só recebe a participação daquilo que ele aumentar de produtividade. Pensa isso numa esfera de milhões. Então vamos supor, a empresa fatura 10 milhões ao mês. Aí depois que ele entrou, a equipe começou a faturar 12 milhões. Ele pega acho que 50%, é 1 milhãozinho. Se ele fizer isso com 3 empresas no mês, são 3 milhões limpo. Né? Por alguns meses, não sei qual é o acordo que ele faz. Pô, Jé, toda segunda tamo aí, apareça, cara. Não, posso ser bem franco, talvez até você se esqueça. Porque no momento. Aí é o que disseram agora há pouco. Quando a gente vira líder, se a gente não tratou essas questões que estavam dentro da gente, a gente vai repetir o padrão inconscientemente. Eu espero que você realmente não se esqueça, mas eu acho muito difícil. Se você tem alguma questão de padrão aí dentro de você que é meio tóxico, vai ser natural você repetir isso. Entende? Isso é o meu ponto de vista, volto a dizer. Cada um tem o seu papel e a confiança do líder. Se o líder toma a equipe na mão, as coisas acontecem naturalmente. E para que tenha uma boa relação, é saber expurgar as... Posso te falar um negócio? Não sei nem se é expurgar as laranjas podres ou entender por que é que as laranjas são podres. Isso é inteligência emocional. Isso é gestão. É muito fácil você ter uma equipe que você simplesmente manda embora o cara quando ele para de produzir. Né? O difícil é você sentar com esse cara e entender o que está levando ele àquele comportamento. E ter, inclusive, a maturidade para enxergar que ele pode estar daquele jeito por causa sua, enquanto líder. Entende? Isso é gestão. Eu acho que expurgar a laranja podre é até muito fácil. Ah, o cara não está produzindo, manda embora. Não está produzindo, manda embora. Você vai ter um puta fluxo de funcionários na sua empresa e acabou, né? Eu penso que você vai ter de gasto para treinar uma nova equipe, todo mês um cara novo. Então eu acho que olhar para a empresa, né, olhar para o colaborador que de repente não está produzindo ou que está de alguma forma sendo tóxico para a equipe, é sentar com esse cara e entender o que é que está levando ele àquele comportamento, né? E desconstruir esse comportamento, de maneira que as coisas comecem a fluir, ou não, aí efetivamente desligar. Mas é primeiro entender. Os líderes que impõem resultados como ditadores estão caindo fora do... Estão, Fabi, mas esse processo ainda está muito lento. Né? Se você olhar modelos de gestão, o que tem vindo de fora está muito mais atualizado. Então algumas empresas, principalmente empresas familiares que são superpotências, elas ainda têm o coronelialismo. Infelizmente. Né? E algumas elas acabam se adequando ao modelo de gestão brasileiro que eu particularmente não considero extremamente efetivo, né? Porque é tudo isso que a gente está falando. Aí tem o QI, tem um puxando o tapete do outro, tem o chefe que faz rodinha com uns, mas não faz com outros, e as pessoas vão se sentindo rejeitadas e vão produzindo cada vez menos. Não tem como não levar o pessoal para dentro da empresa, galera. Essa é a real. É isso aí, a grande lance é entender a verdade. E aí a gente consegue melhorar. O problema é tentar entendê-los e eles mentirem, mas ainda assim será o melhor meio. Mas aí, Fê, pelo menos você fez sua parte. A sua parte como gestor é procurar oferecer. Óbvio que antes disso existe todo um processo de conquistar a confiança da equipe, de entender o porquê que a equipe tá se afastando de você, de entender o que é que está provocando esse descontentamento. E aí, à medida que você vai construindo essa relação de confiança, aí você começa a extrair deles o que é que tá fazendo, o que é que pode melhorar, né? E a grande, assim, isso é uma coisa que eu usava e sempre funciona muito bem. É sempre perguntar o que é que eu posso melhorar no ponto de vista de vocês. E não falar assim, você é fulano, eu quero que você melhore nisso e nisso. Não.
o que que eu posso melhorar no ponto de vista de vocês? Para que eu possa ouvir, eu fazia reuniões individuais, reuniões em grupo, para entender da equipe onde é que eu posso melhorar. Entendeu? Oi, Angel. Entenderam, galera? Então, volto a dar o exemplo da série. Quem tem essas questões aí com líderes e tudo mais, assistam a série para vocês perceberem como é legal aquele modelo de gestão. Vocês vão ver na série que tem conflito, que tem atrito, que tem problema, mas vocês vão ver que legal que é a forma como ele conduz todas as questões, como ele acolhe o cara que não está bem, como ele acolhe quem está passando por uma dificuldade. Porra, isso a gente não vê, infelizmente. Ou quando vê, você vai se desabafar com o seu chefe marca você com um X na testa para que o cara não está bem, próxima manda ele embora. É isso, infelizmente. O líder deve estar aberto para ouvir a equipe, dar e receber feedback, sem dúvida. Eu acho que mais receber ele. Eu, particularmente, sempre gostei de receber feedback de equipe. Nunca levar para o pessoal. Jamais. Levar para o pessoal é o futrico, né? Vira futrico. Vira conversa de bairro. Receber os feedbacks e olhar para você, né? As pessoas têm uma puta dificuldade de olhar para si e reconhecer os seus erros. Travou? Travou? Destravou? Destravou ou travou? A série é La Casa de Papel, Fê. As pessoas têm uma dificuldade tão grande, mas tão grande, meu Deus do céu, de virar o holofote para si, porque é mais fácil colocar no rabo do outro, né? Oh, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tá travado para todo mundo? Eli, tá travado para você? Feedbacks são oportunidades incríveis para estreitar os laços e ouvir a equipe. Destravou? Porque o meu sinal tá ok aqui. Destravou? Falem oi se destravou. Destravou? E aí eu acho que mais do que ouvir a equipe, o feedback era importante para você se desenvolver enquanto profissional. Isso é o mais legal. No momento que você tem a oportunidade de receber esses feedbacks, óbvio que de uma maneira construtiva, você consegue trabalhar isso em você, entende? Então isso a coisa flua de uma maneira mais bacana para os dois lados. Assistam La Casa de Papel, vocês vão gostar. Vocês vão ver na prática tudo isso que eu estou falando para vocês. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Destravou? Vocês não responderam mais? Tá travado ainda o vídeo? Vocês pararam de falar, tão tímidos? Olha, gente, eu tô no meu 4G, porque o meu Wi-Fi é realmente muito ruim. Mas de qualquer forma, a live vai ficar gravada. Assistam, porque a gente conversou de assuntos bem legais, ouviu a opinião de cada um, e quando a gente traz esses conteúdos é sempre uma discussão muito rica, né? Acho que eu vou encerrar por aqui, a conexão realmente tá ruim, mas assistam lá vai ficar lá no cantinho, no story lá, e se vocês tiverem dúvida me mandem no particular, eu tenho o maior prazer em responder, certo? Então eu espero que tenham gostado, é um conteúdo legal. Peraí, deixa eu ver, a equipe precisa rever, não saber dos erros, mas principalmente sim, sem dúvida. O passo que eu falei a equipe poder também dar feedback, entendeu, Eli? Que a equipe precisa receber feedback é fundamental. Isso eu nem coloquei em pauta porque isso para mim é fundamental. Agora a questão é o quanto as equipes, né, o quanto os gestores eles também estão aptos a receber esse feedback, o que é igualmente importante, né? É uma troca. Quando existe a troca, o problema resolve, né? Quando a gente conversa, quando a gente expõe, quando a gente tem um modelo de liderança onde o nosso líder é realmente acolhedor, né? Acolhedor é diferente de ser trouxa. Acolhedor é saber incentivar, saber estimular, saber cobrar, mas saber acolher, né?
aí as coisas acontecem de uma maneira muito mais legal. Beleza? Então eu vou encerrando por hoje. O YouTube vai bem. Eu vou subir esse vídeo no YouTube. Eu vou subir esse vídeo no YouTube acho que essa semana ainda. Amanhã talvez eu já suba. Se vocês já curtiram a minha página, se vocês curtiram, cliquem no sininho, que aí quando clicar no sininho vocês vão receber notificação. Tem um monte de vídeo que eu estou subindo. Eu fiz um vídeo da crítica da Casa de Papel lá também. Eu estou subindo vídeo quase toda semana. Então assistam, é legal. Tem um conteúdo bacana. E aquela história, galera, o meu jeito de tratar, o meu jeito de discutir é sempre esse. É entender a opinião, os pontos de vista e tudo mais. Então, pensem nisso na vida de vocês. O quanto vocês são bons líderes e o quanto vocês estão sendo bons subordinados. Porque isso vai dizer muito sobre os padrões de vocês também, né? Se tem alguma coisa que te incomoda no seu líder, de repente é um ponto de atenção para a gente tratar e melhorar a sua vida. Certo? Certo? Então, a partir de amanhã a live está no YouTube. Já entrem no canal. Tem o link do canal na minha bios aqui no Instagram. Já entrem lá, ou no meu site tem o link direto para o YouTube. Desprender-se do pessoal para o feedback é maturidade profissional. Sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Manda o capitão assistir, Jé. Fala que a gente faz uma sessão com ele aí para dar uma ajustada. Assistam lá, compartilhem o vídeo, compartilhem o link. Espero que vocês tenham gostado. É sempre muito legal receber vocês aqui porque a troca é muito bacana, é muito, ela contribui muito para o nosso crescimento, né? Todo mundo aprende. Eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo cresce. Isso é o mais importante de tudo, certo? Se quiserem terapia, me procurem. Eu sou legal, às vezes eu bato um pouco, mas eu sou legal. E é isso. Espero vocês na segunda-feira que vem, porque eu não sei ainda qual é o tema da semana que vem, mas com certeza vai ser um tema legal. Eu tô a fim de falar umas coisas meio loucas aí, então a gente vai se falando. Beleza? Obrigado, Leila. Assiste, espero que goste e a gente se vê na segunda que vem. Beijo! Até!